Olha, o Ministério Público de Santa Catarina já mobilizou a promotoria de Blumenau para atuar no caso do ataque à creche por lá. A gente tem essa apuração do Leandro Rezende. Leandro, boa tarde para você. Eu me lembro que na semana passada, quando a gente falava aqui sobre o ataque a uma escola de São Paulo que vitimou uma professora, entrevistei muitos dos especialistas, não há quem não fique emocionado com um dia como esse. Entrevistei muitos dos especialistas e eles diziam que a gente deveria ter muito cuidado quando a gente transmite essas imagens, quando a gente fala sobre esses casos. É preciso ter um protocolo e ter cautela, porque muitos desses casos estão interligados. Muitas pessoas se sentem, inclusive, encorajadas a cometer crimes terríveis como esse. E essa é um pouquinho da tua apuração com o Ministério Público, né? Boa tarde. Luciana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Visão CNN. Esse é um dia terrível, né? A gente não se recuperou nem do que aconteceu há 10 dias e vendo agora o nosso repórter falando de uma avó, um avô que chegou ali e na porta dessa escola lá em Blumenau e recebeu essa notícia, realmente o relato do nosso repórter é de, enfim, cortar o coração e de indignar também. O que a gente vai ter a partir de agora, né? Eu conversei com algumas pessoas do Ministério Público de Santa Catarina, consegui ali trocar ali algumas ideias com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, doutor Fernando Comim, que passou justamente, Luciana, essa visão, né, de que esse episódio de Santa Catarina está consolidado na literatura, de que ele é, sim, tributário daquele que aconteceu há 10 dias atrás. Ele ocorre numa chamada janela, uma janela que dura cerca de 14 dias entre um episódio como o que aconteceu em São Paulo e esse agora. É como se as pessoas que estão predispostas a cometer esse tipo de ataque se sentissem ainda mais encorajadas a fazê-lo depois de ver a repercussão que o ataque da semana passada, né, da segunda-feira passada, teve aqui em São Paulo. Então, ele diz que é possível apontar essa linha de continuidade entre o ataque da segunda-feira passada e o de hoje. Há consolidado na literatura sobre criminologia e nos estudos sobre casos do tipo de que quem pratica esse tipo de ato considera o que praticou o ato anterior como uma espécie de herói. Daí o apelo do Ministério Público de Santa Catarina para que não sejam divulgadas as imagens desse assassino que está preso. Ele cometeu o crime, como o nosso repórter descreveu, e saiu andando para se entregar. Foi uma atitude absolutamente deliberada e isso é o que a gente precisa saber sobre esse episódio. Agora é contar a história das vítimas e a vida dessas pessoas que em algum momento vai ter que continuar. Mas o apelo do Ministério Público de Santa Catarina, dos investigadores, dos especialistas, é para que se trate por esse viés da vítima e não do autor, para que não seja essas comunidades que a gente não sabe ainda como é que funcionam, não sejam essas pessoas se tornarem heróis, se tornarem mártires, de seja lá o que for. Né? É preciso que tenhamos também essa responsabilidade e esse é o apelo do MP de Santa Catarina, e aí fechando já com informação, está todo mobilizado lá em Blumenau para lidar com esse caso, Luciano. É interessante, Leandro, você falar isso, porque a primeira notícia que a gente tem, inclusive durante o Live CNN, é de que havia, sim, um ataque de um homem a uma creche em Blumenau e que ele estaria em surto psicótico. E é óbvio que dizer que uma pessoa está em surto psicótico, quem pode dizer, obviamente, é uma pessoa especializada nisso, um psiquiatra. Foi o entendimento, eu imagino, das primeiros policiais que ali pegaram um homem que comete um crime tão bárbaro como esse e segue em direção à polícia para se entregar. Esse foi o entendimento. Mas quem analisa esse tipo de ataque e essa apuração que você traz aqui nessa linha, precisa de cautela, porque Sim. Pessoas que analisam esse tipo de ataque precisam entender motivações, entender a cabeça de um homem que é jovem também, Sim. tanto quanto o outro de semana passada. A gente fala de uma pessoa jovem de 25 anos, de semana passada de menos de 20 anos. Precisa entender se existe aí uma rede de pessoas que se falam, inclusive no que a gente chama de Deep Web, e que essas pessoas podem estar
interligadas, tramando coisas terríveis como essa. Luciana, eu vou até trazer aqui uma outra parte dessas conversas que eu tive hoje com o Ministério Público, no seguinte sentido, a gente observa, né, pegando 4 casos que aconteceram recentemente, uma linha de continuidade entre esses episódios. O garoto de 16 anos que cometeu o crime na semana passada, ele usava uma máscara, as investigações aqui da Polícia Civil de São Paulo já mostraram isso, que fazia referência ao atentado de Suzano, que aconteceu em 2019. Esse episódio de hoje, as primeiras informações que a gente tem, eles são muito similares, inclusive na idade das vítimas, com o episódio que aconteceu em 2021, na cidade de Saudades, lá em Santa Catarina também, onde 5 pessoas morreram. Eram 3 bebês, um agente educacional e uma professora, que foram assassinados também por uma pessoa jovem, né, com essa idade reduzida que você mencionou há pouco, Luciana, mas há sim uma continuidade entre esses episódios. E aí o mais agravante, né, esse episódio de Saudades, ele já está bem avançado, o responsável pelos ataques ele foi denunciado pelo MP por 5 homicídios e 14 homicídios tentados, ele está preso, ele vai a júri popular ainda a ser marcado pela Justiça de Santa Catarina, mas as informações que hoje eu recuperei, conversando com algumas pessoas, mostram exatamente isso que você falou, Luciana, que é essa comunicação entre pessoas predispostas a cometer esse tipo de crime, e aí fica o alerta mais um para o poder público. Aquela investigação de 2021 mostrou que pessoas de outros estados conversavam com o autor do crime de 2021 sobre ocorrências, sobre planos semelhantes, usando essa Deep Web, usando outros tipos de comunicação que não aquelas que estão na superfície da internet, como o WhatsApp, outros aplicativos que a gente usa. Então, assim como a gente falar numa continuidade. Isso é o que o Ministério Público apontou e apontou essas ideias espraiadas aí por alguns estados, Lu. Muito obrigada, Leandro.